Oi gente, como prometido, eu vim aqui trazer a receita do meu pão de centeio. O pão de centeio consiste em duas partes, uma parte que chama levedura, que você vai precisar de um medidor, igual esse aqui, vai precisar de farinha de centeio e de água. Eu já tenho a minha levedura aqui pronta, que eu fiz alguns dias atrás para fazer o pão hoje. Então, você vai precisar de 3 dias para fazer a sua levedura. 3 dias de antecedência antes de começar a fazer o pão. Então, você vai colocar 100 ml de água e 100 gramas de centeio e mexer até ter uma mistura homogênea. Então, você vai guardar fora da geladeira. No segundo dia, você vai acrescentar mais 100 ml de água e mais 100 gramas de centeio e deixar fora da geladeira de novo. No terceiro dia, você vai acrescentar só 50 ml de água e 50 gramas de centeio. Aí, então, você já pode usar ele, eu uso tipo metade dessa mistura, mas você pode usar mais ou menos, depende do quão ácido você quer o seu pão, porque essa levedura é para deixar o pão mais ácido com aquele sabor de pão alemão. Então, a minha levedura tá aqui prontinha. Você tira a metade dela para usar e a outra metade você guarda na geladeira para você usar no próximo pão. É isso. Bem, agora vamos fazer o pão de centeio com sementes. Você vai precisar de uma vasilha. Então, agora eu vou fazer o fermento pro pão. Você vai precisar de uma colher grande de sopa. Eu comprei desse saquinho de fermento para pão. Então, eu vou colocar uma colher do fermento. Então, para ativar o fermento, eu não uso açúcar. Eu uso mel porque é mais natural e mais saudável. Então, eu uso uma colher de chá. Uso uma colher de chá para ativar o meu fermento. Então, coloca também uma pitadinha de trigo normal, desse trigo branco. Coloca só uma pitadinha, só para ativar o fermento mesmo. E agora coloca 225 ml de água morna. E mexe. Depois de mexer, você vai deixar o fermento descansar por mais ou menos uns 10 minutos ou até ele ativar. Aqui tá o nosso fermentinho. Deixar descansar por 10 minutos e depois continuar a receita. Pronto, o fermento já tá ativo. Já passou uns 10 minutinhos, só que porque tá muito frio, ele não ficou muito ativo, sabe? Mas eu vou fazer mesmo assim. E agora eu vou adicionar a minha levedura. Geralmente tem que colocar 250 gramas de levedura. Só que eu vou mais pelo colhômetro mesmo. Aqui está a minha levedura, que eu falei pra vocês, que eu já tinha feito alguns dias atrás. Ela fica assim, olha. Assim fica a levedura. Tem um cheiro bem ácido, porque o centeio é muito ácido. Então, eu vou adicionar aqui uma colher, vou ir colocando. Vou colocar mais ou menos metade. Mexe bem. Agora eu vou acrescentar os outros ingredientes, que são mais 500 gramas de centeio. Eu coloco as sementes, eu coloco linhaça marrom, dourada. Coloco bastante, que eu gosto muito de semente. E coloco chia também, semente de chia.
colocar esse quase todo. Geralmente eu coloco também, como é o nome? Gergelim. Só que dessa vez eu não encontrei no supermercado, então vai sem gergelim mesmo. Mas você também pode acrescentar outras sementes que você gosta, por exemplo, semente de abóbora. Agora eu vou colocar semente de girassol. Semente de girassol eu coloco muito, porque eu gosto muito e gosto com muita semente, sabe? Pra ficar com bastante fibras. Essa é a semente de girassol que eu comprei no Relva Verde. Coloquei bastante. E agora eu vou colocar o sal. Eu uso o sal rosa do Himalaia porque ele é muito mais saudável que aquele sal branco, né? Então, eu coloco uma colher de chá. Coloco lá em cima. Pronto. Agora é só mexer. Mexer bem até ficar uma mistura bem homogênea. A semente misturar com a farinha, com o líquido, né, do sauetai, da levedura. E com o líquido do fermento. Então, eu vou mostrar pra vocês como vai ficar a mistura depois. Eu aconselho também a usar uma colher bem forte, porque a massa, o centeio, ele tipo uma liga mais forte que o trigo. Então tem que usar uma colher bem forte para mexer. E no início vai parecer assim, que é muita farinha para pouca água. Mas depois, finalmente, vocês vão ver que vai ficar tudo homogêneo. Só tem que mexer bastante e com paciência. A massa fica mais ou menos assim. É muito difícil de mexer. Então, eu pedi meu marido para ajudar. Bom, depois que a massa tiver misturado, assim, então é só cobrir com um tecido e deixar descansar por 30 minutos. Aí depois desses 30 minutos, você vai retirar a massa e vai fazer o formato de um pão. Pode já colocar dentro da forma e deixar descansar mais 2 horas, ok? Assim ficou o pão, depois de descansar 2 horas. Então, você vai levar no forno, temperatura de 200 graus por 10 minutos. Depois vai reduzir para 180 graus e deixar 50 minutos. E junto com o pão, você coloca uma vasilha de água, no caso eu coloquei nessa forma, no mesmo recipiente, o pão e a água dentro do forno.